E esse caso dá 1, 2, 3 milhas, hein, meus caros? Eu acho interessante, a parte que eu acho mais interessante não é nem o adimplemento contratual ou, né, o inadimplemento contratual, né, porque o consumidor pagou ou está pagando, né, porque nós estamos falando aqui de setembro a dezembro de 23, então se você parcelou em 10, 12, 15, você ainda está pagando, e nós temos o inadimplemento contratual dentro de uma relação de consumo, dá 1, 2, 3 milhas, e a parte mais interessante não é esse calote, vamos falar dessa forma, né? E você pode falar assim, ah não, doutor, mas eles estão deixando disponível um voucher, né, na plataforma para usar em outras ocasiões. A questão mais interessante é que foi alegado que em razão de questões de mercado. O que é isso? Defina questões de mercado, porque tudo nessa vida é questão de mercado. Tudo, tudo. Você sai de casa de manhã para trabalhar, você está inserido onde? No mercado. Você fica doente, você vai no médico, o médico trabalha onde? Você vai com que combustível? Onde isso é oferecido? No mercado. Eu lembro que eu tive um professor na pós e ele falava assim, pessoal, é muito fácil entender o que é o mercado. O mercado é o mercado, entendeu? Questões de mercado. Então é o seguinte, de setembro a dezembro de 23, quem comprou naquela linha promo, rodou, vai ter que pegar voucher. Porém, é importante entendermos o seguinte, eu fiz aqui um resumo. Você é obrigado a aceitar o voucher? Questão número 1. Se você já aceitou, você é obrigado a ficar com a sua escolha? Não, para as duas perguntas, né? A resposta é não. E aí a gente tem que entender esse arcabouço e se cabe perdas e danos. Porque eu tive, né, um tempo perdido, eu tive que ficar indo atrás. E isso, né, essa questão do tempo perdido, né, que é uma música do Legião, é o seguinte, é o novo instituto do dano moral. Porque o dano moral, né, eu já falei sobre isso, só fazendo aqui uma digressão. O dano moral é um instituto, né, um instituto em declínio no Brasil em razão da sua massificação. Então todo mundo quer dano moral a todo momento. Em decorrência disso, houve um declínio nos valores indenizatórios, o que é péssimo, porque não se tem característica pedagógica. A partir do momento que um conglomerado ou de tecnologia da informação, ou do mercado financeiro, ou do consumo, ou do varejo, ou do mundo automobilístico, enfim, uma grande empresa causa um problema enorme na sua vida e ela te indeniza em R$ 2.000, isso não foi um problema para ela, né? Pelo contrário, às vezes compensou. Então a redução do valor indenizatório do dano moral ganha uma nova roupagem que nós vamos abordar agora e rapidamente. Então, o que a 1, 2, 3 milhas fez? Ela inseriu um link para o consumidor para que ele possa solicitar o voucher e ter um crédito na própria plataforma. Você confia nessa plataforma depois que ela fez isso? Outra, supondo que você comprou uma viagem para Fernando de Noronha por R$ 10.000, um exemplo. Será que esse voucher representa esse preço e valor? Né? Preço é o que você paga, valor é o que lhe é proporcionado. Será? Então isso precisa ser estudado, porque a partir do momento que não se cumpre o que foi vendido, nós temos aí a possibilidade de perdas e danos, tá bom? Aí vem o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e fala o seguinte, atenção, são nulas de pleno direito, ou seja, totalmente nula, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 2, tá? Subtraiam do consumidor, ou seja, não deixem o consumidor decidir, né, subtraiam a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos nesse código.
Então eu não posso te dar um voucher. Eu preciso saber se você quer o voucher ou o dinheiro monetariamente corrigido. É isso que fala o código. Ponto final. E quando eu digo que são nulas de pleno direito, eu quero dizer que se você se harmonizou e fez o pedido do voucher, você pode voltar atrás. Perfeito? Ainda, autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. Artigo 51, não tem segredo. Não é o STJ que entende, o STF, não. Lei seca, queridão. Fácil resolver, tá? Você faz o e-mail aí, escreve esse artigo que eu tô te falando, já vai resolver. Ou a sua melhor opção sempre é contratar um advogado para resolver isso. Perfeito? Pois bem. E aí a gente tem o seguinte, antes, artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente, a sua livre escolha, inciso 3, rescindir o contrato com o direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Isso é importante entender. Então veja bem, qual seria aqui a mensuração das perdas e danos? Primeiro você vai entrar com o ressarcimento do produto pago monetariamente corrigido. Então você pagou 10 mil nesse exemplo hipotético nosso. Quanto que dá de correção monetária esses 10 mil que foi lá em setembro ou sei lá que data até hoje? O teu advogado vai atualizar, tá? Nós temos aqui um software que atualiza, impossível errar. Beleza? Tá bom. E aí, você vai pedir perdas e danos. Danos morais, caso a sua viagem não foi efetivada e você teve a frustração de não ter esse lazer em razão desse comportamento nefasto, e você pode também se valer de outra teoria, que é a do desvio produtivo, e aqui eu faço menção ao autor Marcos de Salme, e também do menosprezo planejado da caríssima Laís Bergstein. Gente estudiosa que trouxe a possibilidade de você receber uma condenação. Menosprezo planejado. Olha que legal isso. Então espera um pouco. Eu comprei e você trabalhou com o dinheiro de milhares, quiçá milhões de consumidores nível Brasil. E agora, às vésperas de completar um ano dessa promo, você disponibiliza um voucher? O que você pode ter feito nesse período? Aplicado o dinheiro que você rentabilizou e agora você devolve, e se os pacotes tiveram uma redução ou aumento, você pode ter um lucro. Então você pode estar trabalhando de forma ilícita com dinheiro alheio. Isso é uma hipótese. Então o caso 1, 2, 3 milhas, você tem várias situações juridicamente tuteladas, e a principal delas é a quebra do princípio da confiança. Você, consumidor, foi lá e adquiriu alguma coisa e aquilo não lhe foi entregue, não foi cumprido o contrato, não foi cumprida a publicidade. Lembra do famoso caso das Casas Bahia? Quer pagar quanto? Lembra disso? Quem é muito jovem aí, né? E a maioria aqui do canal tem abaixo de 34 anos, porque a estatística que a agência de publicidade me dá é essa, e tem aqui também, né, alguma estatística aí. Você não vai lembrar disso. Antigamente, tinha um menino que fazia propaganda das Casas Bahia que falava assim: você quer pagar quanto? Ele era engraçadinho e tal. E chegou um dia um consumidor e falou: quero pagar R$1 por mês. Não lembro qual mercadoria que era, se era uma geladeira, uma televisão, mas era uma mercadoria que era um pouco mais cara dentro do que se oferece nesse tipo de loja. E aí o vendedor: não pode e tal. Então você escreve que não pode. Foi provado que o vendedor não quis, descumpriu uma publicidade nacionalmente veiculada, foi condenada. É exatamente o que se amolda aqui no caso da
1, 2, 3 milhas. E atente-se para tudo, tá? Hoje eu peguei esse caso porque ele está muito vertente, mas tudo em direito do consumidor é assim: prometeu, cumpre, senão o chicote estrala, tá? Porque no plano pedagógico você tem que aprender a não fazer mais isso. Beleza pura? Vamos em frente aí, um forte abraço.